Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 19. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente te abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Fala conosco o Senhor, aplicando esta belíssima, gloriosa, inspirada passagem bíblica ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A verdadeira obediência é sempre movida pelo amor. A obediência que Deus requer de nós é alicerçada no amor. A obediência, portanto, é ação amorosa que traz esperança para quem devotou amor. Eu vou repetir isto. Obediência, portanto, é uma ação amorosa que traz esperança para quem devotou amor. Partindo dessa premissa, isto é, do alicerce do amor para a obediência, nos deparamos com Abraão nessa passagem. Temos aqui Abraão sendo provado. Abraão, que era conhecido por ter sido chamado por Deus de uma terra distante, crescera numa cidade idólatra. Seus próprios pais trabalhavam na fabricação de ídolos. A família de Abraão, seus pais, progenitores, eram pagãos. Deus o chamou ali de Ur dos Caldeus,
e lhe fez uma promessa, ou promessas maravilhosas, de que ele possuiria uma terra especial, de que dele descenderia um grande povo, e que Deus sempre estaria com ele. Em obediência ao Senhor, Abraão caminhou pela senda da fé, pelo caminho da fé, e pôde ver a provisão de Deus sobre a sua vida. Os anos se passavam, mas a bênção da descendência não se concretizava. Finalmente, contrariamente à natureza física, dado a sua idade, considerando a sua idade, e da sua esposa, o corpo de Sara não era mais apto para a concepção, Deus lhe dá uma visão, capítulo 15, versículo 1, e diz assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Deus estava respondendo à inquietude de Abraão por não ver aquela promessa se cumprindo ali, no decorrer do tempo. Então o Senhor o convida para sair da sua tenda e olhar para cima, olhar para o céu, observar as estrelas e, no exercício matemático impossível, contá-las. E Deus diz: assim como você vê as estrelas numerosas no céu, assim será numerosa a sua descendência. E diz o versículo 6 do capítulo 15, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois, evidenciamos a natureza pecadora do ser humano no erro cometido por Abraão mesmo e Sara, trazendo o nascimento de Ismael, que posteriormente foi deserdado e expulso de casa. Mas agora a promessa havia sido cumprida. Sara estava grávida. Nascera Isaque. Depois de um ano do aparecimento dos mensageiros do Senhor e daquela risadinha de Sara, quando ouviu os anjos falando consigo, com seu esposo, ela riu. Depois de um ano daquela experiência, estava Sara grávida. Nascera o tão esperado filho da promessa, Isaque. E nós observamos aqui, nessa história tão bonita, a clara providência do amor. A providência do amor. E vamos pensar muito brevemente em pelo menos duas revelações da providência do amor. A primeira é que a providência do amor tem procedência e convergência. A figura do bumerangue aí não está aí sem propósito. Vou explicar por quê. A ordem de Deus foi dada para um pai que vira nascer um filho num evento milagroso, que tinha mais de 100 anos ao experimentar a paternidade, entendera de fato que o que acontecera era milagre de Deus, que através de Isaque a sua descendência se multiplicaria, que ele deveria viver diferentemente dos povos pagãos e dos seus costumes. Deus o chamara para um viver ético, baseado na aliança, no pacto. E aqui no capítulo 22, este homem, com este histórico e estas recentes e amorosas experiências, se depara com uma proposta, um chamado, um desafio. Está aí no versículo 2 do capítulo 22. E Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Percebe o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Essas expressões entre vírgulas são para tornar mais agudo o que Deus estava falando, pedindo.
seu filho, seu único filho, o filho da aliança, Isaque, ele nomeado, a quem você ama, e vá à terra de Moriá e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Abraão sabia que Deus não se agradava do conceito pagão de ganhar o favor dos deuses sacrificando os seres humanos. Era prática corrente dos povos pagãos o sacrifício de pessoas, filhos inclusive. Abraão sabia que isso não agradava a Deus, mas agora Deus estava pedindo Isaque para o sacrifício. E é impressionante realmente no registro bíblico que em nenhum momento ele questiona isto. O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está provando o amor de Abraão em um pedido radical. Dá-me tudo. Dá-me toda a sua lealdade. Dá-me o filho que eu te dei. Guarde a figura do bumerangue aqui. Devolva-me o que eu te entreguei. Deus não queria o sacrifício de um filho, não. Então o que Deus queria? Como disse alguém, Deus queria a rendição de um pai. Deus não queria o sacrifício de um filho. Deus queria a rendição de um pai. Tudo que Deus queria era a rendição de Abraão. Tudo que Deus queria era a expressão de que Abraão o amava sobre a coisa mais especial da sua vida, seu próprio filho. Deus reconhece o amor de Abraão como de todo o coração. Então, a providência do amor tem procedência. Deus havia dado a Abraão a disposição para obedecer, por amor, uma vez que Deus é a fonte do amor. De Deus procede o amor para obedecer. A obediência aceitável por Deus é a obediência movida pelo amor. Mas nós só podemos obedecer por amor porque recebemos amor de Deus. Portanto, a procedência divina. E agora a entrega em obediência convergirá para Deus. Por isso, a providência do amor tem procedência e convergência. Vem de Deus, volta para Deus. Deus havia dado amor para Abraão obedecer e havia requerido de Abraão o amor que ele mesmo lhe havia dado. Isso é lindo demais. E isto nos ajuda muito diante das demandas da fé do Evangelho. Jesus fala, por exemplo, que ninguém poderia segui-lo com o coração dividido, porque Jesus exige lealdade inteira, que ninguém poderia amar a Deus e amar outra coisa, não poderia ter o coração dividido. E na nossa vida cristã, será que a gente tem medo de que Deus nos peça demais? Nossa vida, por exemplo, é construída ao redor de coisas e pessoas que gostamos, não é assim? O cônjuge, os filhos, amigos, o trabalho, o labor, um hobby, propriedades, posses, coisas que gostamos, planos futuros. E é possível que façamos dessas coisas as vigas do nosso sistema de apoio. Se uma dessas vigas é removida,
nós sentimos como se a vida tivesse desmoronado. Mas aí vem Deus e diz para a gente que essas coisas todas que são boas mesmo, não podem ser nossas vigas na vida. E aí é quando ele diz: Samuel, vamos ali, eu tenho um pedido para você. Eu quero provar você. É exatamente aí que se verifica quem é o nosso maior amor. Está muito claro que essa lição acerca do amor devotado por Abraão, diante da prova apresentada pelo Senhor, é uma importante lição que deve ser aplicada a todas as épocas e para todos nós. Está em harmonia com as Escrituras, com a ênfase das Escrituras, que o Senhor exige nosso ser inteiro, nossa completa adoração, nosso amor. É óbvio. Por outro lado, à luz da totalidade das Escrituras, também aprendemos que o verdadeiro amor deriva de Deus, sempre parte de Deus, e o amor de Abraão a Deus, demonstrado na sua obediência, que era derivado do próprio Deus, deveria ser devolvido a Deus em fidelidade e lealdade. Por isso, a centralidade dessa experiência de Gênesis 22 não é Abraão. A centralidade da providência do amor é o substituto. A proeminência, os holofotes, está sobre quem substitui. Por isso, além de perceber a providência do amor, tendo procedência e convergência, a gente percebe a providência do amor no central, como o que substitui. Quando Abraão, obedientemente, caladinho, sobe ao Monte Moriá e vai para sacrificar Isaque, Deus diz: Abraão, não faça isso. Explica o que significava aquela prova, e surge inesperadamente a figura central da cena. Não era Abraão, não era Isaque, era o Cordeiro. Deus enviou o Cordeiro substituto, que foi uma figura que estava por acontecer. O primeiro passo de toda uma instituição de sacrifícios que nos remete, por fim, ao sacrifício supremo e ao que Jesus fez para tirar o nosso pecado e nos substituir diante de Deus. Abraão chamou aquele lugar de Yahvé Jiré. Deus proverá. O Senhor proverá. Uma alusão da provisão de Cristo, à provisão de Cristo. Quando este foi prometido, em Gênesis 3,15, as profecias acompanham em seguida, durante todo o Antigo Testamento, mostrando como um homem de dores, que iria padecer, que sofreria a morte nas proximidades do Monte Moriá. O Calvário ficava nas cercanias do Monte Moriá. Portanto, no momento da prova e aprovação do amor, Abraão vislumbrou que Deus proveria um substituto. Observe agora como o exegeta perfeito, Jesus Cristo, faz a leitura dessa experiência de Abraão em Gênesis 22. João 8,56 diz assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia.
E ele viu esse dia e ficou alegre. Deus está dizendo acerca das revelações do Messias que ele havia mostrado a Abraão. Uma delas é esta aqui, o Cordeiro substituto. O verso 32 de Romanos 8 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Substituição. Depois o apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18, nos lembra: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Substituição aqui: o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Portanto, Cristo é tipificado aqui nesse Cordeiro que substitui o sacrifício. Deus se agrada, Deus provê o sacrifício. Deus, que é a fonte do amor, concede amor para que Abraão obedeça por amor. E prova a Abraão para que esse amor lhe seja devolvido. É o Deus que revela a sua providência do amor, mostrando que o central é o que substitui. É Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que levou sobre si nossas transgressões. Nosso pecado foi imputado nele. Sua justiça foi transferida para nós. Então temos aqui esse quadro decisivo, divisor de águas mesmo. Quem está em Cristo o teve como substituto. Foi perdoado, liberto da condenação. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Também diz que por um só homem veio o pecado ao mundo, mas que por um só homem, veio a salvação, por meio de Jesus Cristo. Quem está em Cristo, teve a justiça de Cristo transferida para si. Quem se encontra em Cristo, tem paz na alma, pode obedecer a Deus por amor, é aceito por Deus, porque os seus pecados são perdoados. É limpo pela limpeza do Cordeiro. Quem não está em Cristo, não tem os seus pecados transferidos, não tem a justiça de Cristo aplicada, imputada em sua vida, não foi perdoado por Deus. Tem que se acertar com Deus. Como disse certo pregador, se os meus pecados e a minha culpa não são transferidos para Cristo, e Cristo não os leva, então os meus pecados e as minhas culpas permanecem comigo. Se Cristo não lidar com os meus pecados, então eu devo lidar com eles. Se Ele não suportar a minha pena, então eu devo suportá-la. Não há outra possibilidade. É Ele ou eu. E se for eu, estou desgraçado. Porque não tem substituto em mim mesmo. Não conseguirei jamais sem o substituto, Cristo Jesus. Nunca desfrutarei de paz legítima, duradoura. Você que está aqui ou está em casa, você nunca encontrará paz legítima e duradoura sem Cristo Jesus. Não sei qual é o seu sistema filosófico para viver, sua ideologia para viver, sua crença. O que apenas sei é o que diz as Escrituras, que sem Cristo Jesus não há salvação, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que Ele é aquele
que gera fé na alma, porque a fé vem pela pregação do Evangelho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Se eu fosse você, eu correria agora para Cristo, desesperadamente. Se você não fez isto ainda, faça-o. Clame a Deus para que Ele te alcance. Clame a Deus para que os seus olhos sejam abertos. Quem sabe você está procurando escapatória em suas soluções particulares. Quem sabe as vigas, os alicerces da sua vida são coisas movediças. Até são boas, prazerosas temporariamente, mas elas não podem sustentar a sua vida, nem a minha. Só há um baluarte, uma pedra firme, uma rocha inquebrável na qual podemos assegurar a nossa vida. Só há um lugar no qual a casa que é edificada jamais pode cair. Venham ventos, tempestades, dissabores, a casa permanecerá firme. Esse lugar é Jesus. O central é o que substitui. É a providência do amor de Deus. Que nesse advento possamos nos alegrar, não somente com a realidade das promessas fiéis de Deus e as promessas que Deus fez acerca de nossa redenção foram cumpridas no Calvário. Nós alentamos a nossa mente e o nosso coração com a fidelidade de Deus. Deus prometeu enviar o substituto e o fez. Podemos crer que Ele também cuidará de outros aspectos da nossa vida, das coisas pequenas da sua vida, comparadas com a eternidade. Deus se encarrega disso também. O texto de Romanos que lemos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Claro que sim. Então louve a Deus nesse advento. Aqueça o seu coração, meu irmão, lendo a palavra. Eu indiquei para os alunos da nossa classe hoje um bom exercício para fazer em família. É um trabalho muito, muito especial feito por alguns irmãos do Texas. É uma série chamada The Chosen, Os Escolhidos. Você, no seu celular, pode baixar no aplicativo Android ou iOS, Angel, e você assiste a série que relata a vida do ministério de Jesus. Já vi várias dramatizações acerca da vida do ministério de Jesus, nenhuma como esta. Tome um tempo para ver em família, orar, encher o coração com as promessas da glória, com o sentido das nossas celebrações. Meus irmãos, nós somos bombardeados com tantas mentiras acerca desse tempo, que é possível perdermos o norte das nossas celebrações natalinas, perdermos o foco. Não deixe isso acontecer na sua família. Jesus é o maior presente, é o sentido de nossas celebrações. Então aqueça o coração, difunda isto em casa, aqueça o coração lendo a palavra, orando, e aqui está um bom exercício didático, pedagógico. Assista aí um episódio por dia, quem sabe por semana, mas nutra o seu coração com a realidade de que a providência do amor foi revelada, mostrando sua providência, sua procedência e sua convergência, e mostrando que o central é o que substitui Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Se há alguém aqui nessa noite que todavia não andou com Jesus até aqui, desconhece esse mistério, essa beleza, quem sabe já ouviu em algum momento ou outro, mas sempre foi temeroso a aquecer a chamada do Evangelho. Se você foi tocado pelo Espírito de Deus nesta hora,
chocado com as suas falências, confrontado com a suficiência de Cristo Jesus, eu gostaria que você orasse comigo nessa hora. A igreja fica em oração. Eu gostaria que você orasse comigo nessa hora, suplicando: Deus, me ajude, por favor. Faz brotar fé em meu coração. Eu que tenho buscado tantas coisas, tenho me decepcionado com tantas coisas, tem faltado sentido para a minha vida. Mas agora eu acabei de ouvir que só há vida em Jesus. Só posso me achegar a Ti por Jesus. Eu quero conhecê-lo nessa noite, Senhor. Alcance o meu coração, Senhor. Tenha piedade de mim. Faz crescer fé em minha vida. Quero confessar os meus pecados ao Senhor. Quero me render a Jesus. Quero confiar tão somente nele. Me ajude a me levantar. Me ajude a caminhar. Tira esse peso da minha alma, das minhas costas. Essa opressão que me sufoca. Tira isso de mim, Senhor. Liberta-me. Eu quero desfrutar da Tua paz. Faz de mim morada do Teu Espírito, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, abençoa o Teu povo, os meus irmãos, Teus filhos. Que essa mensagem acalore, inflame os corações dos irmãos, para que possam reajustar a sua agenda de celebração, para que possam aproveitar esses momentos benditos em família, com os amigos, para anunciar a providência do amor de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Seja um tempo de grande crescimento para o Teu povo. Oramos em nome de Jesus.